Eu sempre faço uma entrevista com os meus pacientes e não cobro por essa entrevista. Eu quero conhecer a pessoa, eu quero que ela me conheça. E ela teve uma sacada, ela percebeu que ao movimentar os olhos por causa da caminhada, aqueles pensamentos negativos relacionados ao que ela estava vivendo foram diminuindo. Trauma não é o que aconteceu com você, mas é aquilo que aconteceu com você após o evento. Respiração é um dos recursos. Um exercício de autorregulação é um recurso. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevistas no YouTube, com novidades toda quarta-feira. Toda quarta-feira, às 19 horas, uma personalidade nova, num papo leve, informal e, por que não, divertido. E já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira, às 19 horas. Vem com a gente! E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui para bater um papo comigo doutora Ana Paula Pereira, que é psicóloga, especialista clínica pelo Conselho Federal de Psicologia. Ana Paula, é um prazer enorme recebê-la aqui, agradecer a presença. Olá, eu sou Ana Paula Silva, psicoterapeuta EMDR, e vou te explicar o que significa esta abordagem. Sinta-se em casa, a sala é sua. É um prazer, o prazer é todo meu, Zé. E agradeço demais o convite. Já acompanhei seu trabalho depois que veio o convite, adorei e eu me sinto realmente em casa com você. Obrigado, eu que agradeço a tua generosidade e a disponibilidade de estar aqui comigo hoje batendo esse papo. Em geral, quando eu começo a entrevista, eu sempre peço para o meu convidado ou a minha convidada contar um pouco quem é essa pessoa, de onde vem, origens, antes da profissional da qual a gente vai falar sobre o trabalho. Então conta um pouco pra gente quem é a Ana Paula, de onde vem, família, nasceu aonde? Então, eu sou Ana Paula, sou da Gema, nasci aqui em São Paulo. Eu tenho 51 anos, aí meio século de Brasil, de experiência. E também já morei em outros lugares antes de ser a psicóloga aqui que vos fala. E sou especificamente, falando de São Paulo, sou da Zona Norte. Me considero uma pessoa de fácil trato, gosto muito de relações, sempre gostei de gente, gostei de pessoas, gostei de um bom papo. E isso também me trouxe aqui a minha profissão. Bacana. E aí eu queria que você contasse um pouco do teu percurso de formação. Você é psicóloga de formação, especialista. Então, antes da gente entrar mais especificamente nas especialidades que você atua hoje, conta um pouco como é que a psicologia entrou na tua vida, desde quando, como é que foi esse percurso, aonde você se formou? Pergunta fantástica, Zé. Sempre gostei de gente, eu sempre me preocupei de alguma maneira com o conforto das pessoas. Eu sempre percebi algo mais, isso desde criança. E aí, com o passar do tempo, eu estudando, trabalhando, comecei a trabalhar muito cedo. Meu primeiro trabalho era técnica informática. Isso me ajudou a ser uma psicóloga que ama Excel. Num tempo que não tinha Windows. Então, assim, isso me fez também. Trabalhei na área de engenharia, né? Isso me ajudou muito a ser esse olhar mais múltiplo. E aí, naquele tempo, eu queria esta relação, esta troca, né, com as pessoas. Pensava, ou eu faço técnico em informática, que eu já estava trabalhando com isso, ou eu vou pelo meu sonho. Se eu fizesse técnica em informática, eu seria uma ótima técnica em informática psicóloga, né? Então resolvi fazer a psicologia. Entrei muito cedo, com 18 anos, logo fiz vestibular, passei, isso lá para 91, no tempo que a gente não tinha tanta internet da vida, né? E fui trabalhando. Naquele tempo também, quando me formei em 95, eu queria ser aquela psicóloga RH, ou aquela psicóloga, assim, mega formada, dona do meu nariz. E um professor meu chegou e falou assim pra mim: você é do terceiro setor. Eu fiquei muito brava. Como pode? Eu sou uma mulher, né, 22 anos. Como pode você dizer isso pra mim? Aí ele falou: não, você tem um perfil de terceiro setor, você tem um perfil mais de responsabilidade social. E eu não entendi aquilo. O tempo passou, abri uma empresa de RH, ficamos um pouco com essa empresa, mas fiquei sempre na clínica como um paralelo. Eis que um dia virei do terceiro setor. Minha carreira, maior parte da minha carreira se formou em ONGs. Então eu trabalhei na Fundação Dorina Noil para Cegos, que foi o meu último trabalho. Trabalhei na PAI de São Paulo, nas Casas André Luiz. Fui voluntária em Moçambique, nos Estados Unidos também por uma ONG.
Então, essa vivência de terceiro setor é porque eu sempre acreditei no potencial das pessoas. Aquilo que me mexia lá quando criança, eu tenho certeza que aquilo que mexia era que eu via alguém ali numa situação mais desafiadora, eu sempre via a potência dessa pessoa. Onde você fez a formação em psicologia? Na Universidade de Guarulhos. E aí eu me formei em 95, fiquei esse período ainda sem entrar no terceiro setor, 2005 em diante, assumi o terceiro setor de vez. 2000 eu já comecei a entrar como voluntária e tal, e isso nunca mais saiu de mim. E naquela época que você se formou, em 92, 95. Né? 95, eu me formei em 92 em psicologia também. Naquela época a gente não tinha muito essa noção do que era o terceiro setor. Né? Fazer psicologia tinha dois caminhos. Ou você ia trabalhar na organização, ou você fazia organizacional, ia para a área de RH, recursos humanos, etc. Ou você ia para a clínica. Eram dois caminhos. Né? Acho que esse leque se abriu um pouco mais a partir do início dos anos 2000, que há essa importância à questão das questões sociais, até mesmo um olhar da psicologia mais social, menos centrado na questão da saúde mental só, né? Foi também, ela entrou com um olhar também muito estratégico. A psicologia começou a ver como ela está em todas as áreas, ela é muito sistêmica. E você falou do anos 2000, eu lembro que eu estive na primeira reunião do Conselho Federal de Psicologia, no encontro chamava POL, Psicologia Online. Precisou a pandemia para validar tudo isso, Exatamente. né? Então, quantos anos? Foi 99 a 2000, eu estive na primeira reunião aqui em São Paulo e lá no Rio, que eu fui para lá também, para essa articulação. E hoje, felizmente, a gente também vê a psicologia, ela está enraizada em tantas áreas, ela está estratégica em tantas áreas, nas empresas como saúde mental, segurança psicológica, hoje em dia se fala, né? Nos hospitais e tudo mais. E aí a gente vê que também esse recurso online permite que a gente ofereça essa saúde mental sem barreira. E foi uma luta, né, para se conseguir chegar a essa questão da possibilidade do atendimento online. Havia uma resistência muito grande, até por uma questão eu acho que um certo preciosismo do Conselho Federal, mas acho que preciso, necessário, porque é uma área muito sensível, né? Quer dizer, não é qualquer pessoa, não é qualquer psicólogo. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes as pessoas me perguntam, ainda hoje eu não atuo mais há muitos anos, mas algumas pessoas me pedem indicação ou me perguntam sobre, eu quero fazer terapia. E eu sempre falo, psicólogo não se escolhe em catálogo de convênio. Você precisa ter uma indicação de alguém, uma referência, seja de um professor, seja de um amigo, seja de um familiar, seja de alguém que teve contato com esse profissional. Até porque cada relação terapêutica é um casamento. E casamento você não casa com qualquer um. Você tem que casar com segurança. Exatamente. Tem que casar com segurança e tem que ter vínculo. Então, essa construção do vínculo, ela é diferenciada para cada um. O vínculo que eu posso fazer com você como paciente seu é absolutamente diferente do vínculo que um outro paciente pode fazer ou não. E eu costumo dizer também o seguinte, você, ao ir para um terapeuta, para um psicólogo ou um analista, você faz uma primeira entrevista, uma segunda entrevista e não sente afinidade, não é pecado mortal você dizer, olha, não quero, vou procurar um outro profissional. Porque as pessoas têm o mito de que o fato de você ir a uma consulta com um psicólogo já te vincula imediatamente, obrigatoriamente você tem que seguir o tratamento com esse profissional, o que não é verdade, né? E cabe a nós, quando a gente faz essa primeira abordagem com um paciente novo, dizer isso para ele também. Olha, a gente pode prosseguir daqui. A primeira sessão, eu, por exemplo, eu sempre faço uma entrevista com os meus pacientes e não cobro por essa entrevista. Eu quero conhecer a pessoa, eu quero que ela me conheça e a partir daí ela vai também perceber se ela quer continuar comigo ou não. Nós, como profissionais, também temos a possibilidade de aceitar ou não o paciente, né? Sim, às vezes a gente não tem competência. Exatamente. Essa primeira entrevista, ou uma segunda, ou uma terceira que a gente faça, até com esse caráter de gratuidade, porque é um momento de reconhecimento, é importante até para você se dar conta, um bom profissional vai avaliar se tem condição de aceitar ou não aquele paciente. Com certeza, a gente tem que fazer encaminhamentos, inclusive. Exatamente. Olha, eu tenho que saber, eu não tenho condição de te atender, é mais ou menos isso que a gente tem que falar. Ali a gente também percebe o nível de expectativas, né? E aí a gente evolui com segurança. Segurança também é algo construído, o vínculo é construído, exatamente, né? Não, e o contrato de trabalho, né? É importante falar que, apesar de ser um contrato verbal, o contrato de trabalho entre um profissional de psicologia, um analista ou qualquer que seja da área de saúde mental e o paciente, é um contrato. As regras são estabelecidas, desde frequência,
preço, horário, ausências, etc. É um contrato. E eu né? faço os dois, viu, Zé? Faço tanto este contrato relacional, como também um contrato formal mesmo, porque ali você é uma ferramenta, não Sem é dúvida. algo que hoje em dia pode, né? Hoje em dia mostra quanto que é importante isso. E até porque eu acho que também tem uma coisa muito, a gente está vivendo uma época de relações muito fluidas, né? Então, às vezes, o contrato verbal, ele não é sustentável por conta das questões internas do paciente, né? Isso acontece muito da gente quando a gente vai procurar alguém para cuidar da gente. A tendência, muitas vezes, a gente pode ficar um pouquinho mais passivo. A nossa fragilidade nos deixa um pouco mais passivos. E essa passividade, ou dependendo do que nos move a procurar um profissional da saúde, a gente está mexido. Quando a gente está mexido, Zé, a informação entra aqui e sai por por aqui. ali, exatamente. A gente fica num estado ali, né, desconfortável ou numa ansiedade maior. Isso é tão natural. Exatamente. Mas é muito legal saber que você é meu colega de trabalho, meu amigo de trabalho. Eu atuei Isso é muitos muito anos, bom. inclusive aqui nesse espaço onde a gente está, onde hoje é o estúdio, era meu consultório. Que quando eu decidi que estava na hora de parar com a psicologia, foi no momento em que as minhas atividades conjuntas estavam muito complicadas de dar conta do consultório, que também é uma coisa que a gente tem que ter clareza, né? Sim. Eu estava com um trabalho musical num momento muito pródigo, muito show, muito trabalho, gravando disco, e o consultório, às vezes eu tinha que remarcar paciente, às vezes tinha que mudar horário por conta disso. E eu comecei a entender que isso estava interferindo na minha atuação como profissional da psicologia e decidi que estava no momento de dar uma parada aqui para cuidar mais objetivamente das outras áreas. Legal. Encerrei alguns pacientes que estavam em fase de finalização, encaminhei outros com um trabalho cuidadoso para encaminhamento e deu tudo certo. Então, assim, já faz 10 anos que eu parei com o consultório. Legal. E De você lá sabe que o dia que você quiser voltar, você volta. A gente não deixa de ser, né? Não. É como andar de bicicleta, você não esquece mesmo. nunca. Quem sabe um dia, né? Mas, Ana, eu queria falar um pouco de uma questão. Você trabalha especificamente com uma linha de abordagem de traumas. Então, eu queria que você contasse um pouco o que é essa linha, como é que é esse trabalho que você desenvolve, que, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, é EMDR, a sigla, que é uma sigla que vem do inglês. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente o que é EMDR, como é que funciona, como é que se forma o especialista nessa área. EMDR significa Eye Movement Desensitization Reprocessing. É o reprocessamento e a dessensibilização por movimentos oculares. A tradução pura. Tá? O que significa isso? É uma abordagem contemporânea, desenvolvida no final dos anos 90. Então, nós assistimos esse período, né, como psicólogos, e essa abordagem, ela tem um princípio de que nós utilizamos protocolos específicos e utilizamos estímulos neurosensoriais, que é o eye movement, e não é só pelos olhos. Esses estímulos neurosensoriais, ele acessa pontos traumáticos, memórias traumáticas, e faz a resolução disso, que é o reprocessamento. Ele faz a reorganização, que é a dessensibilização destas memórias traumáticas que estão ali de alguma maneira impactando no presente. Vou dizer como é que surgiu o MDR, que eu acho que fica mais fácil para explicar. A Francine Shapiro, uma doutora psicóloga dos Estados Unidos, estava num momento muito difícil da vida dela. E ela tinha acabado de receber um diagnóstico de câncer e ela foi para um parque para poder se autorregular, né? Que psicólogo a gente fala muito disso, né? Respira, autorregula. E aí ela foi fazer essa caminhada para se equilibrar um pouco. E ao caminhar, ela percebeu que ela precisava caminhar olhando para os lados para afastar do caminho as pedras, as folhas. E ela teve uma sacada. Ela percebeu que ao movimentar os olhos por causa da caminhada, aqueles pensamentos negativos relacionados ao que ela estava vivendo foram diminuindo. E ela falou assim, eu acho que eu vou fazer de propósito. Aí ela começou a caminhar consistentemente, não só naquele dia, consistentemente, fazendo os movimentos oculares. Ela começou a fazer nela mesma os estímulos bilaterais sensoriais,
que é movimentar, neste caso, movimentar os olhos lateralmente para acessar, e ela foi acessando essas questões traumáticas, que era que ela estava vivendo naquele momento, e ela começou de forma proposital a se sentir melhor, as memórias, as lembranças, os pensamentos ruins começaram a não interferir na vida dela e ela resolveu fazer uma pesquisa. Ela começou a fazer então pesquisas com veteranos de guerra. E nos Estados Unidos, né, tem ali muitos veteranos. Ela começou a fazer e teve resultados de sucesso consistentes. No começo chamava EMD, que aí no começo ela só achava que aquilo dava um alívio para ela, mas ela não entendia ainda que a memória ficava organizada também. E aí ela foi fazendo, desenvolvendo e batizou com EMDR. Mas ela evoluiu ainda nas pesquisas e ela descobriu que não é só o movimento ocular. Então esse eye movement é pedir para o paciente. Então você está na minha frente, eu peço para você seguir os meus dedos para que você movimente os olhos numa frequência que eu, dependendo do momento, eu defino com você e tal. Mas também existem os movimentos táteis. Levante suas mãos até o nível do rosto, com as palmas voltadas para você. Cruze as mãos e enganche os polegares um no outro, formando uma borboleta. Mantenha as mãos desta maneira e leve-as sobre o peito. Com as mãos nessa posição, toque um lado de cada vez, como se fossem o bater das asas de uma borboleta. Continue batendo e feche os olhos ou deixe semi-abertos, focando em um ponto à sua frente. Que são aqui. Este é um abraço de borboleta, que a gente chama. Toques alternados, um de cada lado nos joelhos. E o som também. A gente utiliza fones de ouvido com os pacientes e vem o som de forma alternada. Esses estímulos, eles acessam essas memórias com uma organização própria, que é esse protocolo, essa condução clínica própria para cada caso, e a gente vai acessar essas memórias traumáticas, estando no presente, por isso que não é regressão. A gente está no presente, vai lá nessas memórias traumáticas, reorganiza, desensibiliza, tira essa latência que ela tem no presente e o passado fica no passado. Você não esquece do passado, mas ele não fica mais latente no seu presente. Consegui explicar assim? Sim, deu para entender melhor. A base que está por trás, a base desta abordagem é que assim, nós temos um sistema de processamento adaptativo da informação, chama processamento adaptativo da informação. Tudo que a gente vive aqui, essa cena agora, eu com você, a minha chegada aqui, o que está por vir, tem interações de emoções, memórias, afetos, desafetos, tem tudo aqui. O trânsito de São Paulo, mas sim, nós temos, cada experiência, ele tem uma relação, tem memória, tem um somático, tem uma sensação física envolvida e tem também uma compreensão, uma ideia, uma formação do que significa isso. Eu tenho uma formação do que significa essa nossa conversa aqui hoje, que está deliciosa. Então nós fazemos isso o tempo todo, de uma maneira natural, sem perceber, inconsciente. Mas quando nós temos alguma adversidade ou um trauma, e aí a gente fala que é trauma com T maiúsculo, que são os traumas clássicos, um acidente, desastres no Rio Grande do Sul, uma cirurgia, muitas vezes, um diagnóstico, desafios maiores e trauminhas, T minúsculo, que são as adversidades, um problemão para enfrentar, uma viagem para fazer que gera ansiedade e tal. Quando a gente tem essas questões, algumas delas provocam uma carga e uma demanda diferenciada na elaboração desta experiência. Essa experiência, então, ela fica mal adaptativa. Não tinha um processamento adaptativo da informação, aí ele fica um processamento mal adaptativo da informação. E aí a gente chama, que cria assim, lá no nosso inconsciente, os nós neurais. E não é só no inconsciente, são em áreas do cérebro também. Demanda todas essas nossas relações naturais, a gente não sente nenhum desconforto, tá tudo vida que segue, maravilhoso. Mas quando a gente tem alguma adversidade, algum trauma, começa um funcionamento de sobrevivência no nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano, que é o cérebro que faz a luta, o fuga, o congelamento diante do perigo, que é essa parte mais central. Então, Zé, quando a gente tem adversidade, trauma, pode acontecer de acionar esta área mais primitiva do cérebro, pensando aqui na minha cabeça e no cérebro, né? Aqui é a base, essa parte
orbital aqui, que faz as nossas funções regulares. Essa parte central aqui é o sistema límbico, onde está a amígdala, que está todo mundo falando da amígdala hoje. Nunca vi todo mundo falar. Por quê? Pelo nível de ansiedade da população. A amígdala disparada, o sequestro da amígdala. É porque nosso sistema límbico, nosso sistema de autodefesa, luta, fuga, congelamento, está ativo. Quando a gente fica com essa área do sistema límbico, que é o cérebro reptiliano, que ainda não é o cérebro do mamífero, que não pensa, ele fica acionado, dificulta, que a gente fala, baixa a tampa, traz o pensamento, traz a cognição, traz a razão. Então a gente fica com a tampa levantada e não consegue raciocinar direito. Em trauma não resolvido, esse estado aqui, ele fica operante por mais tempo e a gente não raciocina. A abordagem EMDR, ela envolve como a gente reage a um evento adverso, a um evento traumático. E também como que a gente tem condições de reprocessar isso, equilibrar para que esta emoção, para que esta sensação, para que esta compreensão do que acontece com a gente não crie uma sentença para a nossa vida. Duas questões que eu queria aproveitar para comentar com você. A primeira delas é assim, acho que seria interessante a gente falar aqui um pouco de ressignificar esse conceito de trauma, né? Porque quando a gente fala em trauma, as pessoas levam logo isso para uma coisa assim, foi estuprada, foi abusada, foi espancada. Então assim, não é desse trauma que a gente está falando. A gente Também. Não só dele, mas são de traumas, às vezes, de pequeníssimas questões que, de alguma forma, não sendo bem incorporadas ou bem assimiladas, elas se tornam um trauma. Né? Então, ressignificar um pouco esse sentido, esse significado, porque as pessoas que estão nos ouvindo entendam que a gente não está falando só daqueles traumão, aqueles bem grandões, a gente está falando dos trauminhas também, e às vezes de pequeníssimas coisas que acontecem no dia a dia e que a gente às vezes acha que não me afetou, mas em um determinado momento essa questão se aponta como algo a precisar de atenção. Outra questão que eu queria perguntar, essa é uma pergunta, esse trabalho que ela fez de pesquisa, dentro desse contexto, existe alguma relação com a psicologia sistêmica? Ela especificamente não. Nem com nenhuma outra linha Ela traz ali umas referências que esse processamento adaptativo da informação, ele também acontece. Não consigo te dizer a frase exata, mas Freud também referencia isso. A psicanálise, né, de Freud, a psicologia sistêmica também pode fazer suas referências, mas não é derivada, tá? Eu pergunto isso justamente por isso, porque dentro do conceito psicanalítico existe essa questão do olhar que foi evoluindo para a questão mais global, mais geral. Ou seja, o trauma para a psicanálise, ele hoje tem um entendimento muito mais amplo do que quando Freud estava lá começando seus estudos, que o trauma era uma coisa mais concreta, mais objetiva, mais dura, sem mobilidade. Né? Ao longo do tempo, o entendimento foi se ampliando para, inclusive isso, quer dizer, às vezes pequeníssimas coisas que nos afetam, não afeta você, mas a mim afeta. Então é um trauma para mim, mas não é para você. Para você aquilo não significa nada, para mim tem um peso muito intenso. E mais a última questão é o seguinte, essa abordagem da MDR também se aplica à pessoa. Antes da pergunta, eu quero fazer um adendo. Esse processo de não cuidar ou de fechamento que você não consegue acessar, ele é capaz de causar a doença mental, algum tipo de distúrbio mental? Sim, os transtornos, né? Quando você não tem um funcionamento regular cerebral, vamos dizer que quando a gente passa por uma adversidade, quando a gente passa por um trauma, ou quando um trauma não é resolvido, pode ser que a gente esteja numa outra experiência e aí ela se torne um gatilho. Acho que essa palavra também vem. Então ela fica meio que latente, é como se fosse uma ferida que a gente tem a tendência. A nossa tendência é sempre curar. Não é tudo que a gente passa que não cura, mas algumas coisas se transformam nesse trauminha e traumão, né? Mas pode ser que algumas coisas fiquem latentes e aí não consiga fechar. O que acontece? Pode vir a desenvolver, né? Se você tem uma situação específica e que você não resolve, ele pode se somar a outra nada a ver e pode se desenvolver uma compulsão, pode se desenvolver uma atitude compensatória. E isso são transtornos.
transtornos de sono, transtornos alimentares, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade aguda. Então, você pode ter outras, e não só isso, você muitas vezes não vê o trauma, a adversidade por ele só pelo evento, você vê pelo sintoma, você tem a psicossomática, né? A gente às vezes sente algumas coisas que não sabe de onde vem. Eu lembro que eu tinha um professor, não é da MDR, que ele falava assim: KISS, keep it simple. Quando a gente está numa situação que a gente fica mexido, tenta identificar, respirar, olhar para dentro, identificar quais são as emoções básicas daquilo. Isso ajuda bastante. Dá um senso de presença, que é uma das estratégias que a gente cuida ao tratar adversidades e traumas. Bom, eu agora vou fazer a dica da semana. Eu tenho trazido aqui para compartilhar com vocês sempre alguma coisa que me chamou a atenção, do qual eu gostei e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Hoje o que eu compartilho, aproveitando a presença da Ana Paula aqui, uma mulher presente conosco, este livro de Denise Mello, que chama A Mulher na Canção, a composição feminina na era do rádio. É um trabalho precioso de pesquisa feito pela Denise com relação à presença da mulher no âmbito da composição da música popular brasileira. Ela faz um apanhado de um período específico sobre essas mulheres, quem foram, o que compuseram, enfim, ela desvela algumas questões relacionadas à composição feminina na área do rádio. É um trabalho primoroso. Se você quiser ficar curioso, dá uma olhada nesse livro que vale a pena a leitura, para quem gosta de música, para quem gosta de pesquisa, para quem gosta de curiosidade. Fica de olho porque piscou, tem uma dica. Ana Paula, você teria alguma dica de algum trabalho, algum show, alguma peça que você tenha visto recentemente ou que você tenha tido contato? Eu li pela segunda vez, na verdade estou lendo e não terminei. Pela segunda vez, eu acho que é um dos meus livros prediletos, que é O Enigma Spinoza. Maravilha, olha, mais uma dica do aí. Yalom, que é um psicólogo também. Exatamente. Mais uma dica para você que gosta de novidades e que está procurando coisas para ver, ler, ouvir ou assistir. Bom, Ana Paula, eu fiquei curioso, e talvez as pessoas que estão nos assistindo tenham essa curiosidade, de saber se esse tipo de abordagem requer algum ambiente especial. Isso é realizado como em consultório, pode ser feito online, requer algum equipamento especial. Como é que funciona o atendimento, né, as sessões? As sessões podem ser feitas normalmente presencial e online. A gente tem condições de fazer os estímulos, como eu disse, pedindo para acompanhar os dedos, ou fazendo também os toques bilaterais, os toques nos joelhos. A pessoa pode fazer nela mesma, mesmo a gente estando online. Então, não requer nenhum aparato maior, requer que a gente tenha ali uma bagagem para preparação do profissional também para conduzir isso. Outra coisa que me deu curiosidade é o seguinte: você falando de questão de movimento dos olhos, com esse trabalho com o movimento dos olhos, eu fiquei me perguntando se, quando a gente dorme, os nossos olhos eles ficam em movimento. Tem alguma relação esses movimentos enquanto a gente está no sono com essa questão de recuperar ou de acessar traumas? Tem sim. Nessa hora que nós estamos dormindo, nós estamos com um movimento ocular, que é o sono REM. Este momento de sono, ele é um momento em que está sendo trabalhado muita questão inconsciente, inclusive os elementos de traumão. Então, quando a gente faz a MDR, a gente também, via este protocolo, esses estímulos, está acessando questões que estão de forma inconsciente. O paciente, por exemplo, nesse momento do sono REM, o paciente reporta às vezes sonho ou alguma coisa do tipo que possa remeter a... Para fazer no consultório, ali durante a sessão, a gente pode trazer o sonho como um ponto de partida. Tá. O que a gente faz nesse trabalho? A gente traz uma memória, traz um ponto-alvo. A gente faz um plano de tratamento e traz um alvo como partida. E este alvo, que pode ser um sonho, ele vai trazer as redes de memória inconscientes que têm a ver com esta questão que está sendo trabalhada. Então, é um ponto de partida também, que é um elemento para ser trabalhado. O Gabor Maté, grande psiquiatra e também especialista na área e trabalha muito com traumas,
ele diz assim: trauma não é o que aconteceu com você, mas é aquilo que aconteceu com você após o evento. É aquilo que fica dentro de você após o evento. E isso fica de maneira muito própria e muito inconsciente. E muitas vezes a gente tem uma adversidade na infância, ou um trauma na infância, que está lá, guardadinho. E a gente não vê que ele ficou meio latente. Às vezes acontece alguma coisa nada a ver de hoje que vai lá e se aglutina este lá atrás. E a gente acaba agindo como criança de novo. Então, quando a gente está lidando com trauma e adversidade, a gente está lidando com muitas questões inconscientes que aparecem nos sonhos também. Certo. Então, eu acabo concluindo que a EMDR cuida tanto do passado como de questões futuras. Sim. Ou seja, do que você pode cuidar para o futuro. Porque a gente também trabalha questões do que está acontecendo dentro de você para o enfrentamento de um desafio ou para a resolução atual. Gatilhos, a gente trabalha com muitos recursos, a gente fala que se chama recurso. Respiração é um dos recursos. Um exercício de autorregulação é um recurso. Recurso também é elaborar esses pensamentos negativos de futuro em relação a alguma coisa que você quer fazer. Que pode acontecer muito com a gente, uma ansiedade maior. Eu vou fazer um show. Nossa, aí veio um medo. A gente vai lá preparar para dar conta do show e reorganizar esse medo. Maravilha. Ana Paula, foi um prazer enorme conversar contigo, bater esse papo gostoso, falar um pouco sobre EMDR, que para mim era um assunto absolutamente desconhecido, apesar de ser profissional da área, mas era uma abordagem que eu não tinha conhecimento em detalhe, com mais detalhes. Queria agradecer a tua generosidade, tua disponibilidade de estar aqui batendo esse papo comigo. Só tenho a agradecer. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu que te agradeço, Zé. E você é uma delícia estar do seu lado aqui Muito nesse obrigado. papo gostoso. Muito obrigada pelo convite. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Obrigada. E esta foi mais uma entrevista do seu canal Entre Meios. Toda quarta-feira, às 19 horas, uma personalidade nova, um papo leve, informal, divertido. E você pode vir com a gente toda quarta-feira. Já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Vem com a gente!